Olá pessoal, hoje vamos tratar sobre o desenvolvimento de crianças de 1 ano até 1 ano e meio, para a gente compreender um pouco o que esperar dos nossos filhos nessa idade. Então nessa fase, as crianças começam a andar e os pais começam a entrar na fase de dizer não o tempo todo. Só que acontece que muitas vezes a gente fala não para os nossos filhos e a gente vê que não funciona. Pelo contrário, parece que a criança teima com a gente. O que é importante ressaltar aqui é que o não é a pior palavra que a gente poderia dizer. Porque quando a gente faz uma negação, o nosso cérebro primeiro interpreta a afirmação e depois nega ela. Então eu vou fazer um teste com você, onde você vai fazer exatamente o oposto do que eu vou te pedir agora. Então eu vou dizer para você, não pense numa girafa. Você certamente visualizou na sua cabeça uma girafa. Ou seja, você, que é adulto, acabou de desobedecer o que eu pedi e somente depois que você desobedeceu, você tentou pensar em outra coisa. E com a criança acontece a mesma coisa. Só que quando a criança, quando a palavra não provoca aquele pensamento afirmativo antes de negá-lo na criança, o corpo dela já começou a corresponder à afirmação muito antes da negação chegar e ela sai fazendo a afirmação. Então, não use essa palavra. Vamos aplicar em alguns casos concretos esse conhecimento para a gente entender como reagir de uma melhor forma. Então, primeiro caso, o seu filho vai mexer onde você não quer. Talvez num aparelho, na televisão, talvez num DVD, talvez num celular, talvez numa faca, enfim. Seu filho vai mexer onde você não quer. A tendência é que se você disser não mexa, ele vai mexer. E você pode então fazer o quê? Ao invés de dizer não, você dizer para ele pare. E isso provavelmente vai paralisar ele. Por quê? Porque a palavra pare, ela não relembra uma afirmação para depois negá-la. A palavra pare, o comando pare, ele é uma afirmação direta. É um comando de você ficar imóvel, de você você interromper o seu movimento. Então falar pare é muito mais eficaz. Um segundo caso. O seu filho quer fazer carinho no irmãozinho mais novo. Você até gostaria que ele fizesse, só que você tem medo dele machucar o bebê porque não controla direito a força dele. Você poderia dizer pare, só que seria interessante que seu filho aprendesse a acariciar o irmão da forma correta, para evitar problemas quando ele estivesse fora da sua vista. Por exemplo, você está dormindo à noite, os dois irmãos talvez durmam no mesmo quarto, e aí de repente ele acorda à noite e vai tentar acariciar o irmãozinho e você não vai estar vendo. E aí, como é que faz? Qual que é o melhor caminho? É você ir com ele, acariciar o bebê na frente dele da forma correta e depois você pegar a mão do seu filho e acariciar o bebê com ela na forma e intensidade correta. O seu filho vai tentar imitar o que você ensinou e ele vai se sentir satisfeito na busca dele por aprendizado naquela situação. Um terceiro caso. A sua filha, ela olha para uma amiguinha do outro lado da rua e grita, papai, olha a Maria. Você sabe que ela vai querer correr e abraçar a amiga, porque ela sempre faz isso. Só que ela pode ser atropelada se ela atravessar a rua quando um carro está passando. Se você falar não vá até a Maria, provavelmente você vai disparar o impulso nela, com mais intensidade ainda, e ela vai atravessar. Então é muito melhor nessa situação você dizer, filha, fique aqui. Você está dando uma afirmação aonde ela deve ficar. Então essas são algumas pequenas dicas para ajudar a gente a lidar com os nossos filhos nessa fase. Curta, compartilhe e nos próximos vídeos nós vamos trazer mais dicas sobre o desenvolvimento dos nossos filhos.